caro internauta da Tumbin TV, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço Reservado ao Interletter. Como já dissemos, ou já temos dito em todas as edições, o Interletter é um programa que tem por objetivo de trazer conteúdos de índole literário, desde a literatura nacional e internacional. E é aqui onde nós temos partilhado vários conteúdos relacionados a esta temática cultural que tem a ver a literatura, sobretudo a arte de escrever, a arte de a trazer o que é a expressão íntima ou a expressão daquilo que nós temos vivido no nosso dia a dia. Também não tem sido diferente. Temos trazido aqui algumas palavras que ajudam assim, o caro internauta a melhorar o seu vocabulário, de modo que de fato possa ter um linguajar expressivo, um linguajar invejável para os seus interlocutores. Isto referimos na rubrica Bom Português. Mas antes de darmos continuidades com o tema proporcionado para o dia de hoje, para si, caro internauta, queremos aqui, ou melhor, quero fazer uma seguinte questão, ou melhor, vamos começar perguntando assim, caro internauta, já alguma vez já leu livros que têm a ver com a literatura, bem que não seja com livros literários, ou seja, mesmo que não sejam poemas, mas sobretudo tens aquele hábito de ler um livro, que extrair algum conhecimento, melhorar a sua forma de estar intelectual no que tange a leitura ou no que tange também na escrita. Já alguma vez, e se leu, deixa aí então, melhor na nossa página, aí da página da Tumbin TV, o livro que já leu, qual foi a mensagem que lhe trouxe esse livro, qual foi a motivação, o que mudou por parte da sua intelectualidade após ter lido este livro que o caro internauta escolheu para esse dia que precisava estar consigo com um livro, viajar no mundo, imaginar, ou sobretudo o mundo da literatura. E se leu, deixa então o seu comentário, diga qual é o nome, o título da obra e a quem pertence, e referimos aqui o autor da obra que o caro internauta acabar de ler esta obra. E queremos desejar que o caro internauta continue, ou melhor, encorajar, continue a ler mais livros, continue a apreciar a literatura, continue a escrever, se o caro internauta também tem essa paixão em escrever, em ler livros, continue, não pare. Incentive também os seus próximos a terem essa cultura ou este hábito de ler o livro. Como tem se dito, o livro é a melhor companhia que existe no mundo. Quando tu pegas um livro, ficas concentrado apenas naquele livro. É pena que o livro não pode falar, mas ele lhe traz muita mensagem. Aí então fica a dica, deixa então nos nossos comentários. Vamos ver o que nos interessa. Para começarmos com a seguinte informação melhor, com a nossa publicidade, cumprindo aqui então os nossos compromissos comerciais que a Tumbin TV lhe proporciona. E se o caro internauta aí, tens um familiar ou amigo que hoje colhe mais uma flor no jardim de vida, não te limites em pensar de como é que vai desejar, é só interagir-se com a Tumbin TV. A Tumbin TV tem um serviço Feliz Aniversário. Envie-nos a sua fotografia no valor simbólico de 20 meticais. Para mais informações relacionadas a este serviço, é só entrar em contato com o número que nós vamos deixar a ficar aqui para ficar internado com o WhatsApp 50 90 50, melhor, 78 4. Vou repetir o número, 87 50 90 78 4. Este número, como eu disse, serve também para o envio deste valor simbólico, que corresponde a um valor de 20 meticais na conta mola. Também a Tumbin TV tem os serviços melhor, produz vídeos publicitários para si que tem vindo a procurar essas oportunidades. Não te limites, é só interagir-se com a Tumbin TV, pois a Tumbin TV também faz essa produção de comerciais, divulgação de serviços, marcas e também, entre outros produtos. É só para mais informações relacionadas a esse serviço, entre em contato com o número 87 50 90 78 4. Então terás todos os procedimentos que o cara internauta
pretende então para fazer chegar os seus serviços, ou melhor, aquilo que tem para mostrar aos seus seguidores ou ao mundo em geral. Enfim, e para hoje, o que nos reserva nesse espaço do Internet? Uma vez mais, nós ainda continuamos a viajar. Desta vez viajamos à República de Cabo Verde, onde nós vamos conhecer um pouco sobre a vida e obra de Manuel Lopes, ele que também notabilizou-se na literatura ou na arte de escrever, sobretudo a cultura cabo-verdiana, e é com ele que nós vamos a partilhar, vamos fazer chegar então a vida e obra daquilo que o Manuel Lopes desenvolver ao longo da sua vida. Portanto, Manuel dos Santos Lopes nasceu em Mindelo, São Vicente, Cabo Verde, neste caso, e a 23 de dezembro de 1907. Foi um ficcionista da moderna literatura cabo-verdiana, neste caso, que também esse percurso compartilhou com Baltazar Lopes da Silva e Jorge Barbosa. Foi responsável, neste caso, o Manuel Lopes foi responsável pela criação da revista Claridade. Portanto, é um pouco do percurso de Manuel dos Santos Lopes, sobretudo então quando é que inicia em relação à sua biografia. Em 25 de janeiro de 2005, aos 97 anos de idade, em Lisboa, neste caso Portugal, o Manuel Lopes veio a perder a vida. O Manuel Lopes escrevia, quando esteve em vida, escrevia os seus textos em português, embora utilizasse nas suas obras expressões como crioulo, cabo-verdiano. Foi um dos responsáveis por dar a conhecer ao mundo as calamidades, as secas e as mortes em São Vicente, neste caso a sua terra natal, e sobretudo em Santo Antão. Aí ficou em relação àquilo que é a biografia, vida e obra desse grande escritor, Manuel Lopes, este escritor que é cabo-verdiano e infelizmente já não está entre nós, mas ficou aquilo que é a sua marca cultural, sobretudo das suas obras e da sua biografia, assim o mundo continua a conhecer, tal como estamos a fazer para si o Cabo Verde. Então, chegado aquele momento em que nós temos que conhecer então quais foram essas obras que o Manuel Lopes deixou, que ainda continua a merecer atenção ao nível de todo o mundo, em particular no seu país, neste caso, Cabo Verde. E para falar em relação às obras publicadas por Manuel Lopes, em 1957, Manuel Lopes lança uma obra intitulada A Chuva Braba, e em 1959, Manuel Lopes não se deu por descansar, lança mais uma obra intitulada O Galo que Cantou na Bahia. E em ainda no mesmo ano, em 1959, o Manuel Lopes brilhanta os amantes da literatura com o título de uma obra intitulada Os Flagelados do Vento Leste. Em 1960, neste caso, um ano depois, é publicada a obra intitulada Folha Caída. 4 anos depois, em 1964, é lançada a obra intitulada Crioulo e Outros Poemas. Em 1997, Manuel Lopes lança mais uma obra intitulada Falucho Ancorado. Neste caso, como já fizemos referência, são algumas das obras que a produção escolheu para si, caro internauta. Não são só essas, como temos dito em todas as edições do Espaço Reservado do Internet. Há mais obras que o Manuel Lopes lançou, a que ainda o caro internauta poderá ter acesso, de modo a melhorar, então, a conhecer vida e obra desse grande escritor cabo-verdiano, o Manuel Lopes. Agora é o momento em que o caro internauta sempre tenha prestado atenção
tem levado aquela astúcia de relação que tens a algumas palavras que a produção tem trazido para si, caro internauta, a referirmos o momento da rubrica Bom Português. A sua atenção, caro internauta. Para hoje temos duas palavras, como é de costume. A produção escolheu duas palavras que a forma de escrever é contrária. Também, sobretudo, podemos fazer confusão no significado dessas duas palavras. Tem que ver com ao invés de ou em vez de. Então, aqui fica uma questão para si, caro internauta. Qual é a diferença que existe entre essas duas palavras? E se o caro internauta tem aí esta diferencial, deixa então ficar aí nos nossos comentários. Obrigado na nossa página, a partir então do seu comentário exaustivo. Portanto, começamos da seguinte forma. Estas duas expressões têm causado severas dúvidas aos nossos estimados internautas, ou aqueles que sempre procuram ler a língua, melhor, pretendem conhecer e falar bem na língua portuguesa. A diferença tem a ver ao empregar essas duas palavras. Mas e nós trazemos aqui essa correção de modo então, caro internauta, a lhe tirar essa dúvida que sempre tem apontado. Portanto, ao invés com a inicial a ou, essas são dois artigos, ou melhor, ao invés de ser artigo, vamos dizer aqui assim, vamos inverter, é antecedida com o artigo. Melhor, uma preposição, neste caso, o verbo, ao invés de, significa ao contrário de. Eu vou repetir esta palavra, ao invés de, significa ao contrário de. Portanto, como exemplo, para refrescar o caro internauta, ao invés disso, tem como exemplo, ao invés de chorar com a situação, surpreendentemente, ela sorriu. Portanto, há uma contrariedade, uma contradição desta palavra, como já fizemos, melhor deixamos ficar a definição. Ao invés de chorar com a situação, surpreendentemente, ela sorriu. Portanto, podemos dar mais um outro exemplo. Se o caro internauta esteve triste, do nada, acabaste então mostrando aí um sorriso aos seus interlocutores. Portanto, que então será qual será então o significado em vez de? Estamos aqui a deixar ficar ao invés de, agora estamos com a palavra em vez de, antecedida com uma outra preposição em vez de. Então, em vez de significa no lugar de. Significa em vez de, mostra um certo espaço, certo? Um certo espaço. Aí logo o caro internauta já vai fazendo uma diferença dessas duas palavras. Portanto, em vez de, indica uma troca. Portanto, se estava numa certa situação, já estás numa outra situação. Portanto, exprimindo ou melhor, destacando um espaço. Como exemplo, para esta palavra, em vez de, trazemos aqui o seguinte exemplo. Em vez de ir ao cinema, preferiu ficar em casa dormindo. Portanto, ao invés de ir vamos à praia, o caro internauta preferiu estar em casa lendo alguns livros, seja livros da literatura ou outros livros de sua preferência. Então, logo aqui a palavra já deixa ficar aquilo que é a diferença entre ao invés de e em vez de. Portanto, há uma mera diferença, por isso, muita atenção a empregar essas duas palavras. Assim foi a rubrica Bom Português. E nós ficamos por aqui, com promessa de voltar numa próxima oportunidade, para lhe trazer mais conteúdos literários, desde conteúdos nacionais e internacionais.
Mas antes de fecharmos esta edição, queremos recordar ao caro internauta, se porventura tiveres aí um familiar, um amigo, a celebrar mais uma flor no jardim de vida, ou se é um aniversariante neste caso, manda a fotografia na página da Atualmente TV e também envia um valor simbólico de 20 meticais para o número 87 50 90 70 e 84. E o cara internauta também, se acha que tem alguns trabalhos que não tens como mostrar ao mundo, a Atualmente TV produz vídeos publicitários, desde a produção de comerciais, divulgação de serviços, marcas e produtos. Para mais informações em relação a esse serviço, é só entrar em contato com o número 8750 90 78 4. Aí então terá acesso à informação em relação a estes dois serviços que a Atualmente TV proporciona. E pronto, como tem sido dito, o que é bom não dura por muito tempo e nós fechamos essa edição recordando que vale a pena ler mais para melhorar a sua expressão, vale a pena ler mais para seres o melhor amigo que o livro já desejou, sendo sim o caro internauta. Esteve na companhia de Flávio Andiquepa e até lá.